Salve, salve! Tudo bem? Todos aí? Todos bem? Me ouvem bem? Todos tranquilos? Então, beleza. Vambora que hoje é noite de gala aqui, que hoje conversaremos com o homem. Deixa eu ver se eu consigo chamar o Ricardo. Vamos lá. Tô aqui E aí? já. Hã? E aí, meu caro? Como você tá? Tudo bem? Tudo bem? Não nos conhecemos, né? Quer dizer, eu sei quem você é, mas nunca nos vimos pessoalmente. Só uma vez que você não me deu muita bola. Quando foi isso? Pois é, eu ia contar essa história. Primeiro, dar boa noite para todo mundo, agradecer todo mundo estar aqui. Estou feliz de você estar aqui. Quero dizer para você que eu sou um seguidor entusiasta seu, de verdade. Tenho histórias boas para te contar. E a única vez que eu te vi pessoalmente foi num evento da Nord, há um ano passado, pré-pandemia, ali minutos antes da pandemia. Minutos antes da pandemia. É, Meu teve um... Deus do céu, Não, eu lembra lembro daquele... bem daquele dia. Não, do evento num sábado e tal. Aí Sim. você tava conversando com um cliente lá. Eu tava meio indo embora, eu parei e falei, cara, só vim aqui para te falar que eu sou muito seu fã, que você é muito bom. Aí você falou, obrigado. Tipo, foi embora. Isso Lembra foi disso no não? final do evento, imagina. Ah, não importa, mas eu achei bacana porque achei que era exatamente isso que eu esperava que você fizesse, entendeu? Eu asseguro que eu não reconheci você. Porque Não, não. isso inclusive é uma coisa que já me colocou em muita saia justa. Eu sou um fisionomista muito ruim. Não, mas Então, às você não vezes, tinha as como me pessoas conhecer, a gente nunca passam. se viu. Você não Não, sabe mas quem eu sou. mesmo pessoas que eu já vi pessoalmente, sei lá, ex-colega de trabalho, parente distante, coisa, eu sou rei de passar pelas pessoas e não reconhecer elas. Então, não, realmente não foi direcionado, mas eu realmente não lembro desse episódio, não. Deixa eu apresentar você para quem não te conhece, que me segue. Acho difícil que alguém não te conheça essa altura da vida, mas enfim, quero fazer a descrição de como eu te vejo. O Ricardo é um analista da Nord Research, acho que todo mundo já sabe essa altura do campeonato. Eu conheci o Ricardo virtualmente numa treta de Twitter há um tempo atrás, do Ricardo com outro cara, que foi um pouco constrangedora, assim, que eu fiquei muito chateado, porque eu gostava das duas arrobas ali, e em algum momento todo mundo perde um pouco a razão, na minha opinião. Mas você, naquela treta, você falava umas coisas e aquilo me pegava profundamente, entendeu? Eu me via falando aquilo de outra maneira, em outra área, evidentemente. E eu Uhum. falei, pô, esse cara tem alguma coisa que merece muito respeito, entendeu? Pô, E agora aí você me deixou curioso, você vai ter que contar que treta foi essa. foi a treta que você teve com o Pedro Cerise. Com o Pedro Faz tempo, Cerise. Faz tempo, faz faz bastante tempo. tempo. E ali eu passei a te seguir, aí eu comecei a ver os relatórios da Nord, as coisas, tal, depois de um tempo. E aí, o que eu queria contar para as pessoas, e que é genuíno, que você também não sabe, eu até escrevi isso no post brincando, que, enfim, todo mundo conhece todo mundo, tem muita gente que gera conteúdo, relatório, são coisas diferentes, mas no final tem muita gente que você segue para ver o que as pessoas acham sobre qualquer coisa, né? Sim. Depois de um tempo você vai depurando, então tem gente que você gosta, tem gente que você não gosta, tem gente que fala de coisas que não te interessam, então você presta menos atenção. E você é o cara, eu estava falando isso até agora para um amigo meu, você é o cara que há muito tempo é meu balizador sobre o que eu compro ou não compro em termos de ações. Nossa, Você é que meu... responsabilidade. Não, eu queria te falar isso, e vou explicar por quê. Eu estava tentando pensar por que será que você me pegou, por que você me fisgou. E aí ontem eu estava vendo a sua live que você fez aqui e eu meio descobri um pouco por que foi. E acho que é muito pessoal, né? Eu sempre falo para as pessoas, tem muitos analistas, tem uns melhores, outros piores, depende também de qual assunto você quer, mas tem um pouco no limite que gera algum tipo de empatia, ou pelo texto,
ou pelo acerto, ou pela forma como as coisas são tratadas. E às vezes as coisas são muito abstratas. Eu não saberia dizer o que é. Mas você... aí eu fiquei pensando, por que que eu confio tanto em você se eu sequer te conheço? Né? Você é o único cara da Nord que eu não conheço, por exemplo. Engraçado isso. Não, pessoalmente, né? Estou dizendo, você é o único que pessoalmente eu não conheço. E eu vou te falar o que é. Eu descobri isso essa semana, revendo um vídeo seu, e ontem na sua live eu concluí. O jeito como você explica o que pode dar errado na sua recomendação é o que me tranquiliza. É o que me tranquilizava. Você recomenda uma ação, mas você perde tanto ou mais tempo falando da parte do que pode dar errado do que propriamente o que você está vendo de bom com aquela empresa. Porque as pessoas normalmente batem o bumbo para o que está de bom. Quem quer comprar também não quer prestar muita atenção no que pode dar errado, porque, enfim, você está sendo pago para isso no final do dia. Mas eu me pego nisso, em qual é o risco que eu estou correndo para tomar qualquer coisa. Então você, como você gasta muito tempo falando do que pode dar errado, eu falo, cara, beleza, então se é isso que pode dar errado, para mim tá tudo bem, entendeu? Ou para mim não quero, ou não vou nisso. E é muito genuíno, então eu faço questão de falar isso, que você é o meu termômetro muito mais do que não comprar, do que comprar. E isso é curioso, porque a gente nunca se viu pessoalmente, é a primeira vez que a gente se fala na vida. Eu fico extremamente feliz. Acho que você tocou em um ponto que eu acho que às vezes passa um pouco despercebido para as pessoas. Você pontuou muito bem. Eu acho que hoje em dia, né, e isso é um fenômeno de alguns anos para trás, de alguns anos atrás, uma coisa bem recente. Os analistas de investimento, principalmente aqueles que trabalham voltados para a pessoa física, eles passaram a participar de um mundo que até então era completamente estranho para eles, que é o mundo dos criadores de conteúdo no sentido mais amplo. Né? Uhum. Houve um tempo em que o analista se preocupava, né? Ele se balizava, ele tinha como concorrente, digamos assim, o outro analista. Com essa verdadeira revolução das mídias sociais que a gente teve ao longo dos últimos anos, esse diálogo ele se expandiu de uma maneira muito ampla. E o que acontece hoje, e esse é um ponto no qual eu bato bastante na tecla, com certa recorrência, existe uma disputa muito grande pela atenção das pessoas. Né? O investidor, pessoa física, bem como pessoas que pertencem, voluntário ou não, a outros grupos, mas aqui no caso a gente está falando especificamente do pessoal que tem interesse em investimentos, quem produz conteúdo para essas pessoas precisa disputar essa atenção com uma tribo, digamos assim, que é muito heterogênea. E para você, imagino eu, que seja um sacrifício tremendo. Até o postador de memes, entende? E basicamente estamos todos ali ao mesmo tempo disputando a atenção das pessoas. E qual é a questão? Para onde que a coisa tende a descambar quando a coisa vai assim? Tende a descambar para o Zorra Total, né? Porque a partir do momento que você precisa chamar a atenção das pessoas, você pode fazer isso de uma maneira mais sóbria, ou você pode fazer isso de uma maneira mais escrachada. E isso, muitas vezes, pode entrar em conflito com a efetiva consistência da mensagem que você quer passar. Eu, particularmente, eu tenho ao longo desses anos que eu venho caminhando, tentando falar com o investidor pessoa física, que eu insisto, não é a minha vocação original. Eu sou um cara que a maior parte da minha carreira eu atendi investidor institucional, num papo completamente diferente. Eu, sinceramente, eu construí um... Construí não, né? Porque, de certa forma, eu estou mostrando o que eu sou. Muitas vezes o meu discurso não é atraente. Muitas vezes o meu discurso... Muitas vezes falta apelo ao meu discurso. Muitas vezes a forma como eu coloco as coisas, ela não é para a maior parte do público, ela não é uma coisa tão palatável assim.
E Mas eu uma das imagino que, características que... isso não te importe tanto, né? Não, eu não tô nem aí. Eu não tô nem aí. Você falou nessa treta quando eu te conheci, eu queria começar por aí, na verdade, já te cortando. Você falava o tempo todo, cara, eu sou um analista. E era uma coisa com muito orgulho de falar que era um analista, e provavelmente você é o único analista orgulhoso de bater no peito que é analista, né? Você me parecia querer enfatizar muito aquilo, do tipo, olha, me respeita que eu sou um analista. E eu acho que você leva isso muito a sério, essa profissão, né? Você não se corrompeu, em certa medida, a qualquer coisa para mostrar a sua tese. A sua tese é o que você publica ali e divirtam-se porque vai estar majoritariamente certo. É, você luta nesse mundo ou você fala, cara, o meu trabalho vai ser mostrar isso aqui e eu vou atrair esse público que me interessa, não vou ficar batendo bumbo com todo mundo por qualquer coisa? Eu levo muito a sério, tá? Eu sou uma pessoa que, pela minha natureza, assim, do tipo, a partir do momento em que eu me tornei analista, eu aderi a um código de conduta, eu olho com muita atenção para toda essa questão de como o mercado deve funcionar, de como a gente deve se portar. E sim, eu acho que principalmente em um mundo no qual não necessariamente você tem todo mundo dançando com a mesma música, né? Uhum. Você tem pessoas que eventualmente estão lá comprometidos com determinados padrões, com determinados ditames da atividade, e outros que atuam de maneiras distintas, mas acabam competindo pelo mesmo público. Eu acho que sim, isso acontece. E assim, eu levo essa questão da análise como algo assim, mortalmente sério, porque eu tenho consciência que eu estou dando para as pessoas uma opinião a respeito do que elas devem fazer com o dinheiro delas, e na Uhum. maior parte das vezes esse é um dinheiro extremamente suado. Uhum. Extremamente suado. Sim. Então, assim, eu acho uma coisa muito séria. Eu acho que a gente está falando aqui das economias das pessoas, em alguns casos a gente está falando de, assim, o dinheiro que você chorou sangue ao longo da sua vida para acumular, e aí, de repente, você se vê em um mundo no qual, para todos os lados que você olha, tem gente oferecendo dinheiro fácil, retorno fácil, pessoas querendo fazer você acreditar que investir na bolsa é uma molezinha e você vai ganhar dinheiro fazendo qualquer coisa. E eu Uhum. insisto, o discurso descamba para essa coisa meio zorra total, porque é a maneira que existe das pessoas chamarem a atenção, né? Uhum. A gente vive no mundo do trader do cafezinho, do trader do tênis. Uhum. É muito complicado, mas eu levo muito a sério, sim. Conta para as pessoas que não sabem como é um dia de um analista, né? Você ontem falou na sua live que você vários dias nem olha a cotação das coisas, o que para muita gente deve parecer uma maluquice completa. Parece uma Mas maluquice. o que você faz? Qual é o seu trabalho que as pessoas não imaginam que um analista faz? Nem todo mundo sabe. Cara, hoje em dia eu tenho uma parcela significativa do meu tempo, da minha energia, que acaba gasta com outras coisas que não são da rotina de analista, né? Uhum. Tem questões que são relacionadas a matérias administrativas da Nord, tem questões relacionadas à gestão da equipe que trabalha comigo. Evidentemente, eu venho gastando um tempo relevante com essas questões de redes sociais também, porque isso é importante para o negócio. Mas Uhum. a vida do analista em si, ela consiste basicamente no quê? Ah, o dia começou. A primeira coisa que eu faço quando o dia começa é entrar no site da CVM. Porque eu preciso ver se alguma empresa daquelas que eu acompanho, por algum acaso, fez algum comunicado que porventura não chegou a mim por e-mail, porque isso é uma coisa que acontece bastante. Tá? Sério? Uhum. Feito isso, jornal. Eu preciso entender sobre o que se está falando com relação às empresas e com relação aos setores que são do meu interesse. O restante do dia, ele basicamente se divide em ler e analisar balanço, ler relatório de administração, ouvir teleconferência, fazer conta e, dentro do que é possível, conversar com outras pessoas, com outros analistas, com gestores, fazer também aquele exercício de humildade de que não necessariamente eu tenho a informação completa, não necessariamente tendo as informações na mão, eu tenho a correta interpretação a respeito das coisas. Então, assim, é um trabalho que consiste basicamente em ler e pensar.
E é assim que eu passo a maior parte do meu dia. Qual é a dificuldade que você tem de não usar todas as informações que você adquire ao longo do dia, em conversas, tal, para reforçar o que você já acha e não para, talvez, te contrapor? Tem esse exercício? Eu tento fazer, é o tipo de coisa que geralmente se faz conversando com alguém. Né? Do tipo, Uhum. cara, me mostra onde que eu posso estar errado. Me mostra Tá. qual é o furo. Eu tenho a consciência de que talvez sozinho é mais ou menos como aquela coisa assim de você tentar jogar xadrez contra você mesmo. Né? Por mais que você faça aquele exercício de tentar, você está condicionado a determinadas maneiras de ver as coisas. Então, Uhum. eu realmente acho que a melhor forma de fazer isso é conversando com outras pessoas. Mas ainda assim, eu vejo e revejo, piso e repiso as teses, tentando também sozinho fazer esse exercício, né? Tentando identificar, olha, eu acho que eu falo muito a respeito das coisas que podem dar errado, porque eu gasto muito tempo pensando nas coisas que podem dar errado. Uhum. Em alguns casos, eu tento realmente demolir a tese de investimento, para só então ver, né, se tudo for mal, o que, que sobra, se faz sentido, para aí sim formular uma recomendação. É, quando você não tinha outras atribuições administrativas para cuidar, quantas empresas um analista consegue olhar para valer, olhar para emitir uma opinião num relatório? E como que você escolhe essas empresas? Se era por setor que você tem mais afinidade? Ou por. Como é que você escolhe? Por que que você vai olhar Gafisa e não Tecnisa, sei lá? Eu acho que um bom analista em dedicação integral, ele consegue acompanhar alguma coisa da ordem de 10 a no máximo 20 empresas. Tá? Uhum. Hoje, considerando que eu tenho pessoas que trabalham comigo, tenho um time do qual eu me orgulho bastante, a gente tem abertas recomendações para aproximadamente umas 35 e a Uhum. gente acompanha, né, buscando eventuais oportunidades, um outro punhado de empresas que talvez aí alcance mais umas 10, 20 empresas. Uhum. Desculpa, qual é que era a outra parte da pergunta? Como você escolhe a empresa A ou a Ah, B? sim. Existe sim alguma questão setorial, existem setores que eu reconheço a minha ignorância e fico longe deles. Por Uhum. exemplo, é muito difícil eu gastar tempo olhando uma empresa de distribuição de energia elétrica, porque é um negócio que eu acho complicado pra caramba. Uhum. Existem setores que o meu conhecimento pessoal é reduzido, mas eventualmente eu tenho pessoas no time que têm um pouco mais de intimidade. É o caso de construção civil. Eu não Uhum. sou um grande especialista em construção civil, mas o Guilherme, que trabalha comigo, conhece bastante a respeito do setor. Então, assim, existe um filtro de setores, existem alguns setores que eu tenho uma antipatia estrutural e por conta disso é muito difícil olhar alguma coisa. Uhum. Eu tenho uma antipatia histórica por companhias aéreas, por exemplo, realmente precisava de uma coisa muito gritante para. Já recomendei compra de companhia aérea, Já. mas é difícil, é realmente difícil de acontecer. Uma das minhas regras de Então, bolso é não comprar nada que voa, incluindo frango. É. é, Aí, a partir disso, do que é que eu saio? Eu tenho alguns filtros quantitativos que eu uso para filtrar algumas empresas. E também surge muita coisa realmente de conversa, de troca de ideia com outros participantes do mercado. Uhum. Né? Ou seja, conversar com pessoas cuja maneira de pensar é mais ou menos parecida. Volta e meia aparece assim, para mim alguma coisa, nossa, Ricardo, eu estava olhando essa empresa aqui e achei que essa empresa era a sua cara. E aí, de fato, o cara começa a falar, realmente tem aquelas características de coisa que eu gosto. Uhum. Né? E aí, a partir daquilo ali, que legal, vou dar uma olhada. Né? Em alguns casos faz sentido, em outros casos não faz sentido. Né? O filtro quant ele é bastante importante, mas o qualitativo, realmente, Uhum. assim, apareceu no filtro quantitativo, beleza. Então agora a gente vai botar a bunda na cadeira, a gente vai entender que raios essa empresa é, por que ela está negociada nesse preço, se tem algum vetor que possa fazer ela ir para outro patamar. É um trabalho bem extenso. Quanto tempo você se demora quando você fala, vou encarar essa empresa aqui, vou entender para emitir uma opinião, até a opinião? Estamos falando de quanto tempo? Depende da complexidade do negócio e depende do meu entendimento prévio a respeito do setor. Uhum. Eu diria para você assim, é muito difícil eu emitir uma recomendação sem antes ter passado pelo menos um mês estudando a empresa.
Um mês. Muito difícil. Em alguns casos, quando são negócios que eu conheço um pouco mais por conta da bagagem que eu acumulo, né, já são quase 15 anos fazendo isso, ou quando são modelos de negócios relativamente simples, ou que eu consigo entender mais rápido, fazendo analogias com outras coisas que eu conheço, eventualmente pode acontecer um pouco mais rápido, mas tipicamente leva pelo menos um mês. O quanto ainda te irrita depois de perder um mês com a sua equipe analisando qualquer empresa, o tio do churrasco falar, pô, mas essa empresa é muito ruim ou essa empresa é muito boa, compra ou não compra? Não, eu não me incomodo. Teco, eu já me incomodei muito com isso, Uhum. tá? Atualmente eu não me incomodo mais. Eu acho assim, como eu falei para você lá no começo, eu tenho total consciência de que a mensagem que eu tenho para dar, que eu tenho para trazer, ela não é uma mensagem que é para todo mundo, entende? Ótimo. Eu acho que existe uma parcela pequena, inclusive, do público investidor que eventualmente está interessado no que eu tenho a dizer, ou pelo menos na forma que eu tenho para dizer essas coisas. Eu sei que no limite o tio do churrasco que quer saber se é para comprar ou para vender e quer saber o que vai subir amanhã, das Uhum. duas uma, ou ele não vai me dar ouvidos, ou Uhum. ele vai me dar ouvidos, vai ver que a coisa não acontece da noite para o dia, vai se frustrar e vai embora. E eventualmente pode ser que um dia ele volte, ou talvez ele desista do mercado, ou encontre um outro caminho, uma outra forma de investir e eventualmente seja muito feliz. Tenho muita consciência de que eu não sou o número de sapato da maior parte das pessoas. E nunca vou Ah, ser. ótimo, e não queremos ser o número de sapatos de todo mundo, né? Cada um joga para um público, mas tem aquilo, tem o nosso comprometimento com que aquilo que a gente quer ser, ou quer fazer, ou gosta de ser, ou fazer também, né? Não é a qualquer Às vezes, preço. às vezes aquilo que a gente consegue ser, né? Eu brinco assim, eu não conseguiria ser diferente do que eu sou. E, Uhum, tipo, eu sou quem eu sou, entende? uhum, E eu acho que para algumas pessoas isso vai fazer sentido, para outras não vai fazer sentido nenhum, uhum. mas eu não posso mudar o que eu sou, entende? É isso. E nem precisa. Eu queria depois te contar a história da Oi, que é um caso que eu lembro de você praticamente todos os dias. É, Agora, só para pegar esse gancho, ultimamente, me corrija se eu estiver falando bobagem. Eu falei que eu já comprei muitas ações que você recomendou, mas eu muito mais deixei de comprar ações porque você não recomendou, ou porque você vendeu. Uhum. E a razão principal para isso é que nós temos interesses em empresas diferentes, pelo menos em princípio. Então, tem coisa que você olha que eu não tenho interesse, a preço nenhum eu gostaria de comprar. Uhum. Eu tenho um critério muito doido, assim, eu acho que tem um pouco tem ação que você topa perder porque você quer ter, e tem ação que eu não quero ganhar dinheiro nenhum porque eu não quero ter aquilo, a preço nenhum me interessa comprar aquilo, entendeu? Uhum. Então, assim, várias vezes você recomenda algumas empresas os seus relatórios, eu falo, cara, puta, não quero nem ganhar dinheiro Essa com não isso. dá, nem É, envolve. essa não dá. Por outro, e aí, obviamente, eu sou um cara muito mais pop e óbvio do que você. Vocês selecionam empresas muito, assim, eu olho o que quase todo mundo olha, né, basicamente. Agora, recentemente, você tem feito vídeos de ações que eu nunca imaginei que você perdesse seu tempo olhando. Em especial, Cogna e IRB, talvez, você fez. Eu fiz um vídeo de IVA, mas na verdade era para dizer que eu tô Que de não. fora, é um negócio que eu não gostava, continuo não gostando e tô de fora. Isso Mas aí, isso aí é Cogna, de tanto que te perguntam, ou de tanto que te perguntam, você falou, cara, eu vou olhar isso. não, IRB especificamente, eu digo para você que foi o tipo de coisa assim. Eu fiz o vídeo de IRB, resolvi manifestar uma opinião a respeito de IRB, porque muita gente pergunta. Aham. Porque é o tipo de negócio que, na verdade, cai mais ou menos lá na mesma história que eu estava falando da distribuição de energia elétrica. Eu não entendo Sim. absolutamente nada de resseguro. Eu não tenho vantagem competitiva nenhuma tentando avaliar uma empresa de resseguro. Uhum. Mas as pessoas perguntam muito porque é uma daquelas ações que caiu no gosto do investidor pessoa física, né? E evidentemente é o público com quem a gente dialoga, é o público
que a gente tenta servir, e à medida que as pessoas depositam confiança na gente, às vezes, por mais que seja um negócio que seja indigesto de olhar, né, como no caso é para mim, por conta da minha falta de intimidade com o setor, eu me senti na obrigação, e foi assim que aconteceu. É uma loucura Mas forma que a você demanda de mencionou. tanta gente pelos mesmos ativos, né? É muito estranho, todo mundo só fala. Exatamente. Exatamente. Doido. Mas você mencionou um ponto muito interessante que eu acho que é um excelente exemplo. Eu estava falando de setores que eu tenho antipatia histórica, né? Uhum, Então, eu tenho antipatia pelas incorporadoras em geral, eu tenho antipatia pelas empresas de transporte aéreo, e eu tenho uma antipatia estrutural histórica para com as empresas de educação, uhum. né? E basicamente essa antipatia remonta ao quê? Remonta os tempos de Croton e Anhanguera nadando de braçada no Fies. No FIES. Eu olhava para aquilo tudo e achava assim, gente, não, isso aqui não vai dar certo, né? Houve na época, inclusive, um analista que fez um trabalho brilhante a respeito disso, que era o Thiago Ring, né? Uhum. Que eu acho que é uma história muito bacana, inclusive, mas enfim, ele saiu dos holofotes, ele não fala publicamente. Eu nunca vi ele falando publicamente a respeito disso, mas assim, eu nunca gostei de empresa de educação, Ele tá? basicamente ele destruiu a empresa no momento que todo mundo batia a palma, dizendo isso aqui vai cair, vai ruir como castelo de areia. E Exatamente. aconteceu exatamente isso um ano, dois Aconteceu depois. exatamente o que ele levou. Se eu bem me recordo, ele era analista da Capitalo nessa Uhum. época. Inclusive, a empresa na época foi em cima da Asset. Foi um episódio bem feio, para ser bastante sincero. É... Cogna, especificamente, é uma empresa que eu passei uns bons 4, 5 meses estudando Uau. antes de recomendar, exatamente porque assim, começou a crescer em mim aquela coisa assim de eu detesto esse setor, eu não gosto dos fundamentos disso aqui, mas assim, deu tudo tão errado, tá tão terra arrasada isso aqui, e eles estão sinalizando tantas coisas que eu acho que é meu dever como analista botar a bunda na cadeira e tentar entender o que está acontecendo nesse raio dessa empresa. Foi Uhum. talvez uma das teses nos últimos tempos que eu gastei mais tempo estudando, né? Comparativamente falando, eu gastei muito tempo estudando Taurus lá em 2017. Eu devo ter gastado uns 4, 6 meses estudando Taurus antes de recomendar. Eu Uhum. gastei bastante tempo recomendando Oi. Eu gastei bastante tempo para recomendar Via Varejo. É, E eu gastei bastante tempo para recomendar Cogna. Talvez tenha sido nos últimos anos as teses assim que me consumiram mais tempo antes de virar recomendação. Legal. Agora eu vou te contar algumas histórias que nos unem que você não sabe. Vamos lá. Eu, enfim, eu trabalho no mercado, trabalhei muito tempo, já fiz quase tudo nesse negócio. A vida inteira adorei ações. Depois de muito tempo, descobri que, para mim, o que funcionava era investir em ações via fundos. Era um gasto de energia enorme olhar ações para mim. E como eu gosto, eu ficava o dia inteiro fazendo aquilo, não fazia mais nada da vida. É Então, divertido pra caramba ainda por cima, né? Esse que é hã? o problema. É divertido pra caramba, Sim, né? Quando a gente sim. gosta de mexer nisso, é uma cachaça. É uma cachaça, mas quando você tem filho pequeno, aí não dá. Quando você tem mais coisa para administrar, não dá, entendeu? Sim, é E aí depois eu verdade. também descobri assim que no final no final do dia, apesar de ser muito mais legal você fazer e tomar as decisões, eu tinha resultado melhor quando alguém profissional fazia isso para mim. Então eu falei, cara, não, vou unir as duas coisas. E eu sempre tive, então eu sempre invisto, eu passei a investir via fundos, tem uns 5, 6 anos, e eu sempre tive uma carteira de ações que tem de 1 a 3 ações. Nunca mais de 3, pelo menos uma ação, que é o que eu quero ter, porque eu quero ter. Para ganhar ou para perder, eu quero ter aquilo e pronto. Mas eu Uhum. tenho um compromisso comigo que não podem ser mais de 3, porque senão, quando vira 4, de repente são 8, são 12, e aí já ferrou. O que é um exercício maravilhoso, porque te faz pensar muito mais do que eu imaginava que eu pensaria. Porque, pô, eu gosto de Vale, eu gosto de BTG, eu gosto de. Mas eu só posso escolher 3, então eu tenho que pensar um monte de coisa ali que acaba sendo um exercício Uhum. legal.
e aí vem você, porque você você ocupa um espaço nesses três, né? Você põe um negócio, eu tenho que tirar alguma coisa. Então. E aí, nosso primeiro exercício entre eu e você foi com a Taurus, né? Você recomendou Taurus quando Taurus era uma padaria de novo, né? Porque a Taurus é uma montanha russa. Eu me lembro que eu fui muito fiel a mim, do tipo, Taurus eu não compro nem a pau, eu não vou ser sócio de uma empresa que faz armas. Uhum. Mas o negócio multiplicou por quanto? No período que eu acompanhei, ela foi de 1,71 e ela deve ter chegado até um máximo de uns 12, mais ou menos. Multiplicou 10 Porque a minha vezes. história com o Taurus, ela é bem truncada, na verdade, né? Exatamente por conta daquele período, exatamente, da briga com o Pedro Cerise, né? Eu acompanhava Taurus quando eu trabalhava em uma outra casa. E aí, enfim, aconteceram uma série de coisas em razão das quais eu fui não muito gentilmente convidado a me retirar. E no momento em que isso aconteceu, eu me vi numa situação muito delicada para com os assinantes, porque eu não tinha um canal de contato com os assinantes que me acompanhavam naquela época, para continuar atualizando eles a respeito daquela tese, que era uma tese muito delicada. A empresa estava passando naquele momento por um momento muito ruim, muito ruim. Eu precisava ter condições, com o perdão do trocadilho extremamente infeliz, de ter condições de puxar o gatilho, de recomendar vender se porventura aquela recomendação saísse pela culatra, mais um trocadilho infeliz. E aquele foi um momento muito complicado, assim, né? Eu sei que, enfim, as coisas foram, voltaram. Eu tinha Taurus na física nessa época. Quando começou toda a questão, né, ganhou força de novo a questão de vamos revogar o Estatuto do Desarmamento. A ação andou bastante. E depois, quando a gente viu a questão de Bolsonaro se projetando como presidente, ela também andou bastante, mas ainda com as questões de natureza operacional dela, ainda bastante atrasadas, bastante difíceis. Eu parei de acompanhar mais ou menos lá quando ela estava na faixa dos R$ 12, que foi realmente um spike que ela deu, e foi a 12. E nesse spike que multiplicou por 10... eu me perguntei umas 200 vezes até onde fazia sentido esse meu valor de não patrocinar uma empresa de arma, né? Mas eu vou ser bastante sincero com você, Teco. À luz do que essa empresa apresentava operacionalmente, quando ela bateu lá R$ 10, R$ 12, se eu estivesse ainda à frente da série que eu estava na casa onde eu estava naquela época, eu teria recomendado vender, inclusive antes. Porque, do ponto de vista de fundamento mundo real, o que a gente via na empresa naquele momento ainda não era correspondente àquilo ali. Tá? Eu acho que de lá para cá muita coisa aconteceu dentro da empresa. Não é uma tese que eu olho tão de perto hoje, mas eu vejo a uma certa distância que, olha, de fato, muitas das coisas que eu imaginava lá atrás que poderiam acontecer com ela, de fato aconteceram. Outras coisas que eu não imaginava que poderia acontecer, que foram positivas para a tese, aconteceram também. Mas no momento que ela bateu lá R$ 10, R$ 12, essas coisas não estavam acontecendo. E eu provavelmente teria recomendado sair. Tá. Então essa foi a primeira ação. A segunda ação folclórica que nos une, e que aqui quem me segue, é muito divertido isso, porque eu sempre penso nisso e multiplico por 300 o que acontece com você. É o seguinte, um dia eu estava vendo um vídeo seu, isso deve ser 2019, talvez, não me lembro em que momento de 2019, e assim... se tivesse um livro para ser escrito que explicaria a história do Brasil, esse livro é a biografia da Oi, né? Hoje Oi, né? Se você quer entender o Brasil, leia a biografia da Oi. Tá tudo ali. Tudo que aconteceu de errado nesse país passa do primeiro dia que na época era Telerge, Telemar, depois foi virando aquela confusão toda. Telemar, Brasil, Telemar mais conhecida como Telegang. Aí do outro lado tinha Brasil Telecom, Daniel Dantas, aí resolveram juntar, fazer esse casamento maravilhoso. Lembrando que é a Telemar que compra a empresa do Lulinha por 5 milhões, né? Sim. Sim. Então, assim, sim.
é uma empresa, é assim, é um pepino do começo ao fim. Eu acho o Não, setor e foi depois ainda Portugal Telecom, Portugal Zeinal Telecom, Bava, sim. Não, depois teve lá a filha lá do presidente da da Angola. Angola, que enfiou um Meu negócio Deus dentro. do céu. É. Não, mas é isso. Vai do filho do Lula à filha do ditador de Angola ao Daniel. Sim, Vai tudo Marisa nisso, assim. Santos, lembra disso? É o alfabeto de A a Z da corrupção do Brasil, tá ali, né? E a ação, ela deve ter. Eu nem sei quanto que ela caiu. Eu nem sei, porque ela vai mudando tanto esses papéis, que eu não tenho ideia quanto que ela caiu na Duplicou vida um monte de vezes. Deve ter dado 90 e tantos por cento de perda. de Por aí. perda. E aí um dia eu tô vendo um vídeo seu e você falando, pô, falando de Oi. Aí eu falei, cara, esse cara agora ficou louco, né? Caiu na minha. Pô, caiu no meu respeito, né? Até então eu achava o cara o máximo, o cara vai falar de Oi. Cara, comecei a ver. Para encurtar a história, quando acabou o seu vídeo, eu perdi as próximas 15 horas pesquisando sobre coisas da Oi, porque eu falei, cara, esse cara tem um ponto, esse cara tem um negócio ali. E aí eu, pô, falei pra cara, mas Oi, eu não vou me perdoar nunca se eu comprar uma ação da Oi. Nunca. Eu nunca vou me perdoar de comprar ação da Oi. E aí, desse dia que eu comprei a ação da Oi, já deve ter uns quase 2 anos, quase 2 anos isso. Todos os dias que você fala que tem ação da Oi, as pessoas falam, você é louco, você não... As pessoas ninguém nunca perdeu um minuto com a Oi, né? Mas as pessoas na hora falam, você é maluco, isso é uma porcaria, tal, tal, tal. As pessoas devem te infernizar todos os dias, o dia inteiro, sobre isso, sobre o quão maluco você é de sugerir que se compre uma ação da Oi, que é uma empresa que as pessoas amam odiar, né? Teco, assim, sinceramente, você consegue imaginar lá atrás, quando eu fiz a recomendação de Taurus e que tinha matéria no Fantástico pelo menos umas 2 vezes por mês falando dos problemas com a PT 24/7, que disparava sozinha e tudo mais, o quanto eu ouvi Uhum, e o quanto. Assim, faz parte do negócio, entende? Faz uhum, parte do jogo. Eu acho que quando você quando você tem em você algo que é de assumir posições não consensuais, você lida com muita naturalidade com o fato de que, eventualmente, em determinados momentos, a maior parte das pessoas acham que você é completamente maluco. Eu vou ser uhum. muito sério com você, eu não me incomodo que as pessoas me achem completamente maluco. O que me deixa realmente sem dormir é É, quando eu vejo exatamente o contrário. Eu vejo as pessoas é, seguindo cegamente uma recomendação só porque eu fiz. mas isso Isso eu vi acontece. muito na época da Taurus. Uhum. Na época da Taurus, a coisa ganhou uma dimensão tal que, assim, as pessoas começaram a comprar as ações, às vezes sem nem saber o que estava acontecendo. Eu Uhum. lá falando de todos os pepinos, de tudo que poderia acontecer, de tudo que poderia dar errado, dizendo com toda essa empresa pode quebrar. E Você as falava pessoas não isso da estavam Oi nem aí. também. A Oi pode valer zero. Sim. Você A falou Oi isso pode valer várias zero, vezes. gente. A Oi pode valer zero. Eu fico muito mais preocupado com a. Eu não gosto dessa expressão, mas assim, me preocupa muito mais a obediência cega do que eventualmente um ceticismo ou mesmo uma desqualificação da opinião. Uhum. Porque, sinceramente, se o cara me achar um idiota, se o cara me achar um maluco, se porventura eu estiver certo, ok, ele vai ter deixado de ganhar dinheiro. Agora, se o cara vai atrás do que eu estou dizendo para ele de maneira cega e porventura o tempo mostra que eu estou errado, ele vai perder dinheiro. Isso é uma coisa muito mais séria. Então, eu não me incomodo tanto. Do tipo assim, beleza, você não quer. Em primeiro lugar, eu posso estar errado, talvez você esteja se fazendo um grande favor em não me ouvir, né? Uhum. Mas eu estou disposto a tomar esse risco aqui. Mas eu prefiro isso 1 milhão de vezes do que, meu Deus do céu, fecho os olhos e vou fazer o que o cara está dizendo. Agora, uma das coisas que eu acho que deve ter dificultado muito a sua vida, e talvez a sua não, porque você talvez não ligue para isso, ainda no assunto Oi, é o seguinte, né? Por exemplo, a Oi o ano passado subiu acho que 150%, se não me engano. Por aí.
esse ano ela já chegou ali a 2,20, 2,30, não sei, caiu para 1,80, hoje está 2, né? Uhum. Vira e mexe, um amigo meu que todo mundo conhece do Fim de Expediente e pessoas no Instagram falam assim, cara, e a Oi? A Oi não vai andar? Eu falo, cara, peraí, como não vai andar? A Oi deu 1,5 vez ano passado. Não, mas tudo bem, mas depois ela parou. Sim, mas ela parou faz 30 dias que ela parou. Então ela não vai andar? Não, ela vai As andar. pessoas são assim. Ela vai andar, mas assim, ela já dobrou 1,5 vez, ponto. Agora, sim, às vezes ela tira férias, às vezes ela almoça. Não dá para subir todo dia 5%. Mas as pessoas têm muita pressa, muita pressa. E o mundo real demora, né? As pessoas ficam doentes, tem pandemia, tem férias, tem reunião, Eu tem... sempre falo que as coisas acontecem nas empresas no mundo real numa velocidade completamente diferente do pisca-pisca do home broker. E as Uhum, pessoas têm muita dificuldade de enxergar isso, por quê? Porque o investidor médio, a única coisa para a qual ele olha é a cotação. uhum, Então, ele está vendo subir, descer, subir, descer, subir, descer, ele quer que suba, 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 né? E principalmente quando a gente vai para casos mais complicados, as coisas acontecem numa velocidade muito diferente. Falta, às vezes, para as pessoas o entendimento de que, assim, e eu acho que existe uma culpa disso na maneira como as pessoas aprendem sobre investimentos, e tem uma culpa disso até mesmo no raio da teoria de finanças. Porque eu uhum, acho que, em maior ou menor medida, as pessoas têm na cabeça aquela coisa, aquela fantasia dos mercados eficientes, que aí cria na pessoa aquela coisa, a ação está subindo 5%, está acontecendo alguma coisa. sim, Ou a ação está caindo 5%, o que, que está acontecendo? Na uhum, maior parte das vezes eu viro e falo, querido, querida, o que está acontecendo hoje é que, basicamente, depois de alguns meses de um analista enchendo o saco dele todos os dias, um gestor finalmente resolveu tomar o seu Venvance, seu café preto e comprar uma posição daquela ação. É uhum. isso que aconteceu na Ou maior parte vender, das né? vezes. Ou vender e Ou aí... vender o que É, seja. Tipo, não necessariamente está acontecendo naquele momento alguma coisa no mundo real que está sendo refletida na cotação da ação. O mundo não é assim. Não é assim que funciona. Ações muito, muito, muito líquidas, muito acompanhadas, e eventualmente seja um pouquinho mais assim. Mas eu insisto, não é assim que funciona. Na maior parte do tempo, o mercado ele se comporta muito mais como aquela brincadeira que você fica vendado tentando pregar o rabo no burro. aham, Não é mercado eficiente, gente. Mas então, assim, as pessoas têm muita ansiedade a respeito de ver a ação subir. E ver a uhum, ação subir como um evento independente de alguma coisa de concreto acontecer na empresa. Sem nada de concreto acontecer na empresa, do que elas dependem para a ação subir? Que alguém naquele dia acorde e diga: vou comprar Oi hoje, aperte o botão, coloque uma ordem enorme e aquilo faça fluxo. Eu não analiso o fluxo, eu analiso uhum, o fundamento. Eu estou dizendo assim, olha, se as coisas derem certo nessa empresa, eventualmente, uma parcela significativa do mercado vai enxergar que as coisas vão dar certo e que nesse cenário a ação está barata e, em função disso, alguém de tanto ter um analista dentro da sua asset, dentro do seu fundo, enchendo o saco para comprar aquilo, vai virar para o trader e vai falar, tá bom, compra um balde dessa bagaça aí. E é assim que acontece com as empresas. Os assinantes dos seus relatórios, eles têm mais paciência do que os assinantes dos relatórios do Bruce, por exemplo? Eu acho que na média, sim. Aham, Na média, sim. Até porque eu, de certa forma, eu sou amaldiçoado. Né? Geralmente, eu é, recomendo alguma coisa e essa maldita ação cai mais uns 20%. E às vezes fica um longo período naquele vale de dor e sofrimento com a posição negativo. Aconteceu com Taurus, aconteceu com Oi, aconteceu com Via Varejo, acontece com um monte de coisa na carteira o tempo todo. Sei lá, uhum. Minerva está no negativo um tempão, Priner está no negativo um tempão, Denil está no negativo um tempão. Mas eu percebo assim, é óbvio que existem os mais ansiosos, principalmente porque eventualmente acompanham outras séries, né, seja da Nord, seja de outras casas, onde eles estão vendo as coisas acontecerem em outra velocidade, né, trazendo resultados muito mais rápidos, mas eu acho que na média o pessoal entende sim, o pessoal tem a paciência porque eles sabem que eu estou efetivamente olhando para o que está acontecendo naquelas empresas no mundo real.
E estou Uhum. dizendo para eles, olha, eu sei que isso não está refletido no preço da ação, mas as coisas ali estão avançando assim, assim, assado. E eu acho que se continuar assim, eventualmente o preço e o fundamento vão convergir. Mas é um trabalho bem difícil, tá? Dificílimo, é dificílimo. Toda vez que eu vejo isso, eu fico imaginando a vida de vocês, porque as pessoas têm muita pressa, muita pressa. As pessoas partem do princípio que você vai acertar sempre, o que é uma loucura. Eu acho que as pessoas têm um pouco, faltam generosidade na maioria dos casos, porque esquecem que você acertou as últimas 5, portanto, pô, paciência você errar ou demorar uma aqui, mas o cara quer fazer um gol, toda ação que o cara compra tem que Isso não subir existe. e tem que subir Isso não rápido, existe. e porque o cara no final, como sempre tem alguma coisa que sobe, né? Sempre tem uma ação que sobe, o cara sempre fica pensando por que ele não tem aquela, né? Sempre tem aquele, pô, por que eu tenho essa e não aquela? E aí no outro dia, por que eu tenho essa e não aquela outra? Se o cara ficar nessa paranoia, sempre vai ter, né? Sempre vai ter alguma Sim. coisa que está subindo, né? Não é fácil Sim. você comprar a maior alta do ano todo ano, né? Então, sempre se o cara quiser esse viés, vai falar, mas por que você mandou comprar A e não B, se B subiu mais, né? Uhum. Então, é muito difícil isso, né? E acho que o fato da gente ter tido 4, 5 anos de bolsa subindo, as pessoas ficaram com a impressão de que é muito fácil, que é uma coisa que você bate na tecla. Como a gente teve momentos muito atípicos, a gente tem grandes spikes de ações de subirem 30, 40% num mês, por exemplo, e o cara acha que sempre vai acontecer isso também. Então ele quer que suba e quer que suba rápido, e majoritariamente tudo que ele compra sobe, porque a bolsa só tem subido, então o E cara aí ele se é um acha, gênio. ele é um gênio exatamente. E aí ele faz aquela planilha de Excel que todo mundo já fez, que é se eu conseguir 1% ao mês, em quanto tempo me aposento? Exato, Todo exato. mundo já fez essa conta, vai. Você também já fez, eu já fiz, todo mundo já fez essa conta. Não, Mas eu eu vou já. ser muito sincero com você, eu já comentei isso em outras ocasiões. Eu não gosto de bull market. Eu não gosto Uhum, de mercado subindo. Eu não gosto de mercado subindo basicamente por quê? Porque quando o mercado está em momentos de exuberância, basicamente assim, monte a carteira mais arriscada que você conseguir enxergar, uhum, dane-se o fundamento da empresa e muito provavelmente você vai ganhar do índice e vai fazer um monte de dinheiro. O uhum, problema é, eu não consigo. Eu uhum. realmente não consigo. Eu vejo um monte de coisa subindo que eu fico olhando, meu Deus do céu, o que diabos está acontecendo? Eu vejo algumas empresas que abriram capital recentemente e Porcarias concluo, gente, completas. vocês estão completamente malucos. É. Completamente malucos. É Essa tipo última assim, leva de cara, IPO, essa última leva de IPOs é uma loucura. O que cara, tem empresa pondo poesia em release de resultado. foi uma vergonha. Alguém precisa dizer que o rei tá nu? O que que é isso? Mas enfim, eu não performo bem em bull market. Aham. Volta para cima, eu não me dou bem. Eu gosto de mercado de lado, eu gosto de mercado caindo, eu fico muito feliz quando o mercado cai. Você estava falando lá de que a Oi foi a 2 e tantos, depois caiu lá para 1,70 e tantos, 1,80. Eu particularmente fiquei muito feliz porque foi a chance que eu tive de finalmente comprar a Oi para mim. Uhum. Porque eu até então não tinha na minha carteira. Por que eu não tinha na minha carteira? Porque o entendimento de CVM e de APMEC com relação aos investimentos pessoais dos analistas era muito restritivo. Não Uhum. conseguia na prática. Né? Hoje, se você entra lá no Nord Small Caps, vai lá no final, se você vai ver, eu tenho praticamente todas as ações da carteira. Porque eu comprei ao longo dos últimos meses, porque o entendimento mudou, ficou mais fácil. Então, se hoje não tivesse caído, eu não teria comprado. Eu, Uhum. particularmente, fiquei muito feliz. Ô, Ricardo, você falou que você não se abala quando você recomenda uma coisa, ela cai 20%. Você já zerou alguma recomendação por preço, porque jogou a toalha, alguma coisa? Ou é só quando muda o fundamento? Só por preço, não. Tá? Inclusive, quem entra em qualquer carteira, em qualquer carteira recomendada minha, vê que tem coisas lá que estão com um loss e é um loss relevante. Eu tenho em todas as carteiras isso aí. E basicamente, por que é assim? Em primeiro lugar, eu não acredito em stop. Tá? Se o Uhum. fundamento não mudou, o fato do preço cair não mudou absolutamente nada, você Uhum. estopa simplesmente porque você não sabe mais o que você está fazendo.
Uhum. Se o fundamento continua fazendo sentido para o negócio valer mais do que aquilo, não importa se caiu 20, 30, 40, 50%, parabéns, alguém vai conseguir comprar melhor do que você comprou, e isso é parte da vida, né? A Uhum. questão, eu não estou preocupado em comprar no preço mínimo, eu tô preocupado em comprar por menos do que vale. Uhum. Então, a não ser que a percepção acerca de quanto vale mude, o fato de cair não me faz zerar. O que já me fez zerar? Mudança de fundamento, tá? Uhum. E, em alguns casos, falta de visibilidade a respeito do fundamento. Teve casos em que a coisa simplesmente piorou e teve casos em que a incerteza aumentou demais. Eu vou dar dois exemplos. Aliás, vou dar três exemplos. Um que o fundamento piorou e dois em que a visibilidade piorou. Uhum. Eu tinha lá no Nord Small Caps uma posição em restock, tá? Da qual eu já saí faz algum tempo. Tá? A empresa vinha com uma certa tendência operacional, de repente eles soltaram o resultado, acho que foi quarto trimestre de 19. E aí, puf, mudou completamente o discurso. Eu fiquei olhando assim, opa, espera só um pouquinho, tem alguma coisa muito errada aqui. E aí, nos resultados dos trimestres seguintes, começou queima caixa, queima caixa, queima caixa. E não foi 19, foi quarto tri de 18. Queima, queima, queima. Aí, ao longo do ano de 2019, resultados horrorosos, eu cheguei uma hora que eu falei, não quer saber de uma coisa? Isso aqui mudou, isso aqui é outra história agora, é outra coisa, eu não estou gostando do que eu estou vendo, eu estou com perda, mas eu vou zerar. Uhum. Esse foi um caso de mudança de fundamento. Um caso de aumento de incerteza, que também gerou. Eu tinha no Norte Trip Valley uma posição em Braskem. Tá? Uhum. Essa posição em Braskem, ela surgiu em um momento que havia dado em água a transação lá para a venda da empresa para uma petroquímica belga. Já tinha algumas coisas relacionadas àquele incidente geológico em Maceió, mas Uhum. ainda não se tinha tanta clareza a respeito daquilo. Eu fiz na minha cabeça uma analogia. A analogia que eu fiz na minha cabeça foi: isso aqui não é Brumadinho. Tá? Uhum. Comecei a fazer conta a respeito do que seria e cheguei, não, isso aqui não é Brumadinho. Ciclo petroquímico ruim, uma série de dificuldades. E a gente começou a fazer aquela posição e carregamos ela por bastante tempo. Só que com o passar do tempo, o tal do litígio em Alagoas, que parecia que ia terminar, não terminava nunca. E o Uhum. passinho crescia cada vez mais, 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 mais e mais. E começaram a surgir problemas no México. E começaram a surgir outras coisas que eu comecei a olhar assim e pensei, olha, gente, eu não sei. No fundo desse poço pode ter um alçapão e eu não sei a profundidade disso aqui. E assim, não estou mais seguro. E foi assim que a gente saiu. Né? Essa, infelizmente, depois que a gente saiu, subiu bastante, inclusive. Mas isso também é parte do jogo. Tem subido bastante esse ano. Braskem, né? Braskem, acho que é a E maior eu tô alta. olhando de fora fazer o quê? Isso te incomoda, não? Cara, faz parte da vida. Faz parte Aham. da vida, a gente segue em frente. Eu estou mais preocupado que as coisas que eu recomendo deem certo do que eventualmente, sei lá, as coisas que eu não estou olhando andem, ou as teses das quais eu desisti eventualmente deem certo. Eu já gasto muito tempo com as coisas que eu recomendo, com as coisas que eu acompanho. Não dá para ficar chorando por causa de outras coisas. Paciência. Uma outra curiosidade que eu sempre tive, mas também nunca consegui perguntar, como eu nunca tinha falado com você, também nunca perguntei isso para o Bruce. Vocês não olham as mesmas empresas porque o viés é outro ali, né? Vocês estão olhando outras coisas ali. Vocês se falam, vocês discutem, vocês discordam, vocês têm algum tipo de brincadeira ali do tipo, eu te falei disso aqui, tal, tal. Como que é um Não, analista com outro analista? Assim, alguém que você respeita, imagino que você obviamente respeite o Bruce, mas assim, como que é o embate quando... Porque uma coisa que eu acho que as pessoas às vezes relevam e que eu acho que é muito importante e que eu acho que também é uma coisa que me prende a você é que, assim, todo mundo tem sua visão de mundo, todo mundo tem todo mundo tem aquilo que topa correr o risco de ganhar ou de perder, né? Existe na sua recomendação coisa sua ali. Eu não gosto do setor, eu não gosto da empresa, eu não sei se vai subir 30%, mas eu não quero isso. Então, tem uma coisa ali sua. Então, assim, às vezes você pode olhar para uma coisa, um outro cara que você respeita muito, olhar para exatamente a mesma coisa, e vocês vão ter opinião do tipo, para mim não me interessa, eu vou comprar.
e tudo bem. Mas como é que funciona para você quando diverge de alguém que você, enfim, trabalha junto, respeita, enfim? Bom, quebrando em dois a sua pergunta, tá? Internamente na Nord, as equipes elas trabalham de uma maneira muito independente, muito autônoma, tá? Eu dificilmente converso com o Bruce, Ah, realmente muito é? difícil. Da mesma maneira que eu tenho pouquíssimo contato, sei lá, eu tenho pouquíssimo contato com o Ragazzi, eu tenho pouquíssimo contato com a Daniele. Eu tenho, evidentemente, mais contato com o pessoal que trabalha diretamente comigo, né? Com o Guilherme, com o André, o César, que hoje faz o Nord Global, ele trabalhou comigo bastante tempo. Evidentemente, a gente se fala mais. Mas isso tem uma razão de ser bastante importante. É, e um parênteses importante que as pessoas até se surpreendem de saber. A maior parte dos demais produtos de ações da Nord, eu nem sei o que tem recomendado lá dentro atualmente. Eu não acompanho as Sério? carteiras. Você Uau! provavelmente está muito mais informado a respeito, sei lá, da carteira do Bruce, do Ragazzi, do que eu. Porque assim, eu não tenho tempo de acompanhar e eu acho que Uma às vezes surpresa para mim, hein? é salutar a manter algum distanciamento por conta de viés. Uhum. Eu tento manter uma certa higiene, digamos assim, para não correr o risco de acabar homogeneizando as visões Uhum. dentro da empresa. Porque a gente está olhando para ações com vieses diferentes, com estratégias que são diferentes, em carteiras que têm mandatos diferentes entre si. E é uma coisa muito normal, né? De repente, um começa a falar, sei lá, Itaúsa é uma boa. Daqui a pouco tá todo mundo repetindo aquilo ali. Uhum. E no fim tá todo mundo dizendo tá todo mundo dizendo a mesma coisa para o assinante, ao invés de efetivamente pensando com a sua própria cabeça. Então, dentro da Nord, hoje não existe muito esse diálogo. Eu acho que isso, inclusive, tem um lado bastante bom, né? Eu tenho certeza que os assinantes que conversam com diferentes analistas dentro da Nord têm a impressão, às vezes, que estão falando com pessoas que moram em planetas diferentes. Tá? Legal. Isso, eu particularmente acho que existe algo de positivo nisso. Mas, evidentemente, eu tenho pessoas no mercado com quem eu converso, e eu acho que a divergência é normal. A divergência é, a divergência é absolutamente normal, salutar. Tem o risco que eu topo topar, que eu topo tomar, tem o risco que eu não topo tomar. Isso faz parte. Eu sempre tive uma postura muito tranquila com relação a isso, porque eu tenho total consciência técnica, assim, tem muita gente boa no mercado, tem muita gente capacitada, Uhum. tanto no sell side, digamos assim, né? E aí eu estou levando em conta tanto dentro dos bancos, das corretoras, quanto nesse mundo do research independente, dos influencers e tudo mais. Da mesma maneira que tem muita gente boa e muita gente capaz no buy side, ou seja, trabalhando com análise dentro das gestoras de recursos, pessoas inteligentíssimas, em muitos casos, pessoas muito mais qualificadas, muito mais capacitadas do que eu, com experiências que eu não tive, seja por tempo de mercado, ou seja por ter acompanhado coisas diferentes do que eu acompanhei. E, consequentemente, assim, muitas vezes, pessoas que se respeitam muitíssimo podem chegar a conclusões muito diferentes entre si. E o bom do mercado é que, enfim, no limite, sabe aquela coisa, você pensar A, eu penso B, beleza, daqui a um tempo a gente vai descobrir. E tá tudo Uhum. certo. Bom, para sair negócio, alguém tem que comprar, alguém tem que vender, né? Exatamente. Isso é uma regra que vale para tudo. Pô, que legal. Eu tenho mais 1.200 perguntas, mas eu não quero estourar o tempo de ninguém. Eu queria fazer uma coisa rapidinho. Primeiro, é, você acha que funciona no Brasil as pessoas olharem para dividendo só como dividendo, assim? As pessoas às vezes têm aquele negócio, vou comprar ações que pagam muito dividendo. Você acha que funciona isso ou é muito mais... Vocês têm uma carteira de dividendos lá, e às vezes eu acho que as pessoas simplificam muito isso, assim, sabe? Eu vou comprar ação que paga mais dividendo e tudo bem, vou viver de dividendos. Você acha que é um jeito, vale, é o melhor jeito, funciona? Você tem uma opinião simples sobre isso, assim? Eu Eu tenho acho muita, que eu tenho sim. muita, eu tenho muita restrição
a olhar o dividendo como primeira nota, como primeira coisa a cortar, entendeu? E às vezes eu acho que até eu acho que estou errado, mas sempre pensei isso, assim, pô, o dividendo não é tomada de decisão, é um diferencial no fim da conta, para mim, entendeu? Eu acho que funciona sim, tá? Eu acho que é uma estratégia que funciona muito bem para pessoas com um perfil bastante específico, tá? Uhum, Investir com base em dividendos não é uma coisa para gente impaciente, não é uma coisa para gente ansiosa. uhum, É uma estratégia que eu acho que funciona muito bem para quem realmente olha para a bolsa como uma ferramenta de criação de valor no longo prazo. Tá? Eu acho que os dividendos eles oferecem para você um caminho que talvez seja mais longo, mas é um caminho ao mesmo tempo muito mais tranquilo. Tá? uhum, O que eu vejo assim me incomoda um pouco, né? Quem responde pela série de dividendos da Norte sou eu. As pessoas elas criam uma fantasia que eu realmente assim tento me esforçar muito para não participar disso, de que enfim você vai comprar ações que pagam dividendos e vai começar a chover dinheiro na sua conta instantaneamente. E a coisa não é assim. Né? uhum, Você vai lá, você compra a ação, paga dividendo, aí a ação paga dividendo para você. Você pega aquele dividendo, você compra mais um pouquinho daquela mesma ação. Aí depois ela vai pagar dividendo de novo, você vai receber um pouquinho mais, tanto porque o dividendo eventualmente cresceu, como porque agora você tem um pouquinho mais daquelas ações. Você vai repetir aquele processo de novo, de novo, de novo. Você acaba criando uma bola de neve de juros compostos, uhum, comprando empresas pagadoras de dividendos e reinvestindo os dividendos em mais ações e, evidentemente, fazendo mais aportes ao longo do tempo. É uma caminhada longa, tá? Mas eu acho que funciona como estratégia sim. A gente tem diversos exemplos de investidores no Brasil muitíssimo bem-sucedidos com base em estratégia de dividendos, tá? Fala-se muito no Luiz Barsi, porque, evidentemente, ele ganhou uma projeção muito grande e, enfim, se tornou uma pessoa mais pública, digamos uhum, assim. Mas ele não é o único. Né? uhum. Existe um monte de gente, existe um monte de gente que construiu patrimônio investindo em dividendos na bolsa. Só que eu insisto, é um caminho que para a maior parte das pessoas talvez ele seja chato demais. Né? Você investir com foco em dividendos é mais ou menos como você fazer aquela dietinha com o nutricionista, que você tem lá um déficit calórico de 200 calorias por semana, por dia, daí dá 1.000 e poucas por semana, aí você perde 200 gramas por semana, e você tem que Uhum. fazer exercício, você tem que caminhar bonitinho, ou então você pode ir na banca comprar uma revista que tem uma receita de suco detox. Uhum. É mais ou menos a mesma coisa, tá? Não eu acho que o investimento em dividendos, ele é, antes de qualquer coisa, ele é uma questão de temperamento, tá? Uhum. E o investidor típico que vem para a bolsa, ele geralmente vem com a vontade de ver as coisas acontecerem mais rápido. Ele quer comprar coisa que sobe, entende? Só que assim, dá para ter resultados muito bons. No ano retrasado, a minha carteira de dividendos bateu o Ibovespa, tá? Uau, Ibovespa foi bom. Evidentemente, com muito menos risco do que o Ibovespa, bateu o Uhum. Ibovespa. Ano passado bateu o Ibovespa de novo? Não bateu o Ibovespa de novo porque o Ibovespa foi muito bem. Mas, assim, do ponto de vista de retorno acumulado, eu particularmente estou bastante feliz. Entende? Eventualmente, está perdendo para o Ibova, eu deveria ter comprado o Bova 11 ao invés de comprar carteira de dividendos. Bom, talvez dentro desse horizonte de 2 anos, pode ser. Mas eu acho que se essa carteira mantiver essas taxas de retorno que ela tem conseguido ao longo de um período mais longo, ela vai bater bolsa fácil. Uhum. Muito fácil. Boa. Penúltima pergunta. Vocês tiveram uma sacada muito boa na Nord, que é a história do amigo secreto ali, né? Se não me engano, em O 2020, ativo secreto. ativo secreto. Se não me engano, em 2020, você escolheu o Oi Sim, senhor. e ganhou, disparado, obviamente. Esse ano, eu fui ver por conta disso. Eu queria saber qual ativo você escolher. Cara, Eu vi o Varejo Faro. você escolheu um ativo que eu nunca perdi 15 segundos olhando para Muita isso. gente nunca perdeu, é por isso que está esquecido na bolsa.
Você continua, você defende, o que você vê em curtas palavras na Demil, que acho que só você olha esse papel na minha cabeça? Basicamente, a gente tem assim, a Demil, ela é uma empresa de varejo farmacêutico, ela é um conjunto de rede de farmácia, tem ali Drogas Mil, Farmalife, Tamoios, Rosário, basicamente é Rio de Janeiro e mais alguns estados do Centro-Oeste. Aquilo ali, aquilo nasceu dentro da Profarma, né, Uhum. que é uma distribuidora de medicamentos que já tem um bom tempo de mercado. Os caras tentaram lá atrás fazer uma integração, né, juntar a distribuição de varejo, compraram determinadas redes de farmácia e foi uma calamidade. Eles compraram várias operações ruins, descobriram que operar varejo é completamente diferente de operar distribuição, perderam um dinheirão, alavancaram a empresa, passaram muito tempo, muito aperto, muita dificuldade. Vale lembrar que nessa mesma época, outras empresas tentaram consolidar o varejo farmacêutico no Brasil, mais ou menos em maior escala a mesma coisa que eles fizeram, né? Quando a Brasil Farma começou a comprar a rede de farmácia e tentou integrar aquilo, descobriu que era uma conta de retalhos e eventualmente quebrou. Uhum. Se você analisar bem, casos como, por exemplo, Raia Drogasil, a gente está falando da integração de um número relativamente pequeno de redes, né? No caso de Raia Drogasil, Raia e Drogasil, que eram duas redes de tamanho razoável. Pacheco São Paulo, Drogarias Pacheco, Drogarias São Paulo. Esse negócio de sair comprando, compra o pequenininho de varejo farmacêutico, quem tentou de verdade foi o Brasil Farma, e deu muito errado. Tanto que não Uhum. existe mais. No caso da Demil, dentro da Profarma, eles comeram o pão que o diabo amassou para colocar aquela operação para rodar direito. Isso levou muitos anos, envolveu o fechamento de muitas lojas, envolveu uma destruição de valor muito grande e envolveu, e isso é um ponto importante para a tese de Demil, o desenvolvimento de um ranço por parte dos investidores institucionais em relação à Profarma, que é uma Uhum. coisa muito difícil de resolver no curto prazo. A Tem que maior parte mostrar dos muito investidores não resultado. gosta de não Uhum. gosta de Profarma. Não gosta, não acredita na capacidade de execução deles, não quer saber de Profarma. Uhum. E isso, obviamente, reflete em Demil. Hoje, a operação ela vem apresentando melhoras. Óbvio que com a pandemia piorou um pouquinho ao longo do ano passado, mas vinha em um ritmo muito bom de melhora sequencial de resultado operacional. E eles tinham ali dentro uma grande dificuldade, que qual era? Bom, a operação está rodando melhor, mas ela é pequena. Por ser pequena, ela gera pouco fluxo de caixa para eventualmente a gente reinvestir e diluir os custos de despesas operacionais. E a própria Profarma, o negócio de distribuição, ele não é um negócio muito gerador de caixa. E era uma empresa muito alavancada financeiramente, tinha uma dívida muito grande. Ou seja, a operação está começando a ficar mais redonda, mas a gente não consegue fazer ela crescer. Então ela vai Uhum. continuar sendo uma operação anã para sempre. Aí veio o momento de exuberância de mercado, eles conseguiram fazer o IPO de D1000, botar dinheiro para dentro, e esse dinheiro é basicamente para fazer a operação crescer. Hoje, quando eu olho para a D1000, os resultados operacionais, as métricas operacionais dela, são piores do que Raia Drogasil, são Uhum. piores do que Panvel de Med, são piores do que Pague Menos, que abriu capital agora há pouco. Uhum. Só que, do ponto de vista de valuation, também existe um desconto brutal em relação a todas essas. Raia Drogasil nem se fala. Mas quando você olha Panvel de Med e quando você olha para Pague Menos, as duas estão negociando ali na faixa, se eu não me, se eu bem me recordo, na faixa de 12 vezes EBITDA. Temeu negocia 8. A empresa tem Uhum. caixa líquida, totais condições de crescer, de expandir lojas, de continuar melhorando operacionalmente. Esse desconto ele deveria, ao longo do tempo, no mínimo dos mínimos, fechar. Uhum. Na minha opinião, por que faz sentido o Demil Varejo Pharma? Porque ela está dentro de um setor que a gente sabe que quem consegue operar bem consegue gerar muito valor. Tá? Uhum. Insisto. Quando o Raia Drogasil era a única coisa que tinha de farmácia na bolsa, todo mundo dizia, nossa, farmácia é o melhor negócio do mundo. Porque olha a Raia Drogasil. Beleza. Hoje tem outras alternativas. E o valuation, em relação a todo o restante do setor, é assim, o quanto essa operação precisa piorar para que o valuation dela seja igual, por exemplo, ao de Pague Menos e Pandal de Med.
Tipo, eu acho que é daí para cima. É daí para cima. Existem riscos, é óbvio que existem riscos. Esse é um setor que é altamente competitivo. Eu acho que principalmente no Rio de Janeiro eles têm bastante competição para drogas mil, porque é um Uhum. mercado mais concentrado. No Centro-Oeste eu acho que é mais tranquilo, mas a gente pode ter um avanço mais agressivo de Raia Drogasil, por exemplo, ou menos de pagamentos para o Centro-Oeste e a situação deles complicar. E existem questões relacionadas à relação entre Profarma e Demil, a possibilidade de, na verdade, Profarma prejudicar o acionista de Demil por conta dos contratos de exclusividade de distribuição. Do tipo, não é uma tese limpinha, bonitinha. Só que até aí, sei lá, Taurus não era uma tese limpinha, Oi não era uma tese limpinha, Via Varejo não era uma tese limpinha. Quando eu comecei a olhar Via Varejo era um cachorro morto. Era um Uhum. negócio lá que Pão de Açúcar não sabia tocar, não Uhum. tinha interesse em tocar porque era pouco representativo para eles. A empresa estava largada, acumulando um monte de problema, totalmente atrasada em relação a todos os seus pares, em situação operacional, inclusive pior do que muitas empresas varejo de capital fechado. Nem precisa comparar com a Magalu. Uhum. Até o dia que a coisa começou a andar, até o dia que coisas aconteceram dentro da empresa, e mudou o controle, etc e tal, e as coisas começaram a acontecer. Então, assim, Multiplicou por 4. o ponto de ser Por feio 4, hoje não 5, tem né? tempo. Não, e Via Varejo multiplicou por 4, 5, né? Por aí, É. por aí. Pô, legal. Não, não Cara, foi tudo isso, Teco. Não foi hã? tudo isso. Não chegou a dar 4, 5 vezes, não. Na minha recomendação, deu, se eu bem me recordo, 163%. Depois que eu dei a recomendação de venda, ela ainda deve ter subido pelo menos mais uns 70, talvez, mas devolveu praticamente tudo. Desenvolveu tudo, né? Isso, Verdade. inclusive, é uma outra questão que é a ingrata da vida do analista, né? Às vezes, como eu falei, quando eu recomendo a compra, eu sou amaldiçoado, o negócio cai mais 30%. Quando eu É. recomendo a venda, eu sou amaldiçoado de novo, porque o negócio sobe mais 50%. É bom Então, saber quando disso, eu eu não sabia dessa recomendo, característica, isso vai ajudar muito daqui para frente. quando eu recomendo e cai mais 30%, eu sou um idiota. E Aham. quando eu recomendo a venda e sobe mais 50%, eu sou um idiota de novo. Né? Mas é tipo, a gente se acostuma e faz parte da vida. E o tempo, assim, olha, o tempo é o senhor da razão, tá tudo certo. Pô, legal. Ó, últimas informações e última pergunta. Primeiro, falar para quem chegou atrasado que eu vou salvar essa live aqui. Acho que foi maravilhosa, adorei. Então, quem chegou depois, que quiser ver, vai ficar salvo aqui para sempre aqui no feed, pode ver desde o começo. Eu coloquei um link aqui na biografia para convidar as pessoas que ainda investem na poupança para acabar com isso. Não é nenhum cliente da Nord, mas todo mundo tem um tio maluco. Então tem um link aqui na bio, vai rolar uma aula segunda-feira para isso. Cara, dizer parabéns para vocês. A Nord, eu gosto muito da Nord, mas muito mesmo. Acho a Nord muito, muito boa. Eu não gosto muito de ficar recomendando as coisas, porque eu sempre acho que tem muito de simpatia, empatia e principalmente áreas de interesse, né? E isso às vezes as pessoas não entendem, as pessoas acham que. Como é que você pode achar que esse cara é bom? As pessoas levam muito a ferro e fogo e esquecem de ponderar. Mas acho que vocês fazem um belíssimo trabalho. Temos a Marília, que é o nosso Moisés da renda fixa, né? Cara, não se toma nenhuma decisão nesse mundo de renda fixa sem que a Marília concorde. Cara, você é o cara, como eu falei no começo, é o cara que eu decido se não compro, se você não compra, eu não compro. As duas maiores ações que eu ganhei na vida foram duas recomendações suas. Eu devo ter comprado mais ou menos umas 40 mil vezes ações na minha vida, então quero deixar isso claro, que os meus dois maiores ganhos são recomendações suas. E mais importante que isso, Foi em que, Teco? o que é? Em que você teve esses ganhos? Quais foram? Oi, está Uhum. sendo Oi, e Via Varejo. Legal. Só que Via Varejo tem uma história, a Via Varejo tem uma história um pouco diferente. Eu comprei Via Varejo antes de você recomendar, por uma razão muito específica. Teve um pouco antes de você recomendar, o Cassino começou a vender 1 ou 3% a mercado, lembra Eu daquilo? lembro. Sim. E aí, eu sem saber nada da ação, sem saber nada, sem perder um segundo olhando aquilo, eu comprei porque eu achava
cara, quase um follow-on ali com desconto. O cara vai enfiar isso aqui e depois sobe um pouco. E Uhum. aquilo ficou parado ali na minha vida um mês, mais ou menos. Aí eu saí de férias e falei, na volta eu olho. E eu ia vender essa ação. E quando eu ia vender, você recomendou compra. E aí, Caramba. eu peguei um ganho, sei lá, de uns 20% antes de você por causa daquilo. E aí depois o negócio foi embora. Legal. E da Oi também. A Oi eu comprei por outras razões, eu comprei melhor. Eu comprei por sua causa, mas eu comprei melhor que você porque eu comprei depois. Então Ótimo. eu comprei ela. Você se beneficiou da maldição. Não, é que na época, é que eu te falei, como eu só tenho sempre uma, duas, no máximo três ações, às vezes você tem que vender alguma coisa. Então demora ali, né? E aí eu acabei comprando Oi melhor do que você recomendou por sorte, evidentemente por Que sorte. bom. Que bom. Mas mais importante do que isso, do que o trabalho que a Norte faz, do que você faz, eu acho que é uma coisa é uma coisa que eu dou muito valor e acho que as pessoas também dão muito valor. E eu queria explicitamente falar isso para você porque é muito importante. Cara, a gente precisa de caras como você. Caras que não vão fazer o baoba, não vão bater bumbo porque todo mundo quer. Caras que levem isso a sério, que mostrem que é difícil pacas isso. Caras que assim, é duro às vezes você ver alguém, porra, o cara tá todo mundo falando do cara, mas o cara é só porque o cara acertou uma coisa, sabe lá Deus como, entendeu? No tempo as coisas vão parar onde elas merecem. E eu acho que você já tem um reconhecimento enorme, mas eu acho que em algum momento as pessoas vão perceber que o muito rei estava nu ali, né? Usando uma frase que você falou. Mas é muito importante para esse mundo do mercado de investimentos, e eu sou desses caras que estou aqui quando você não tinha nem nascido. Esse negócio precisa durar para sempre. E para durar para sempre, as pessoas precisam aprender a fazer direito e precisam ler analistas como você, que levam isso a sério, levam para valer, porque a gente precisa disso, precisa de perenidade nesse negócio todo. Então, eu acho muito bom que você esteja aí desse jeito, entendeu? Desse jeito. E sempre que puder, perca tanto tempo quanto você siga perdendo, alertando do que pode dar errado. Porque as coisas podem dar errado. E não tem problema nenhum a gente correr risco, desde que a gente tope correr o risco. E as pessoas nesse bull market infinito, elas acham que não tem risco nenhum. Que as coisas nunca vão dar errado e que todas as empresas vão ser as próximas Magalu. E elas vão perceber que a vida é muito mais difícil do que isso. E aí a gente precisa que você nos alerte disso todo dia. Então, espero um dia te conhecer pessoalmente. Não conheço, como eu falei no começo, né? É a primeira vez que eu falo com você na vida, mas eu sempre fui um fã ardoroso da seriedade do que você entrega para o mercado financeiro como um todo. Você é um cara muito importante para o funcionamento dessa bagunça toda. Então, fique firme, não ceda às pressões das redes sociais. Teco, muito obrigado pelas palavras. Eu fico muito honrado com tudo isso que você acabou de me dizer. Eu acho que são palavras que chegaram num momento muito bom. Obrigado. Não, mas são verdades. Você sabe, como eu não te conheço, eu não precisaria falar isso para você. E acho que elogios a gente tem que falar publicamente para que todo mundo saiba do que a gente está falando, né? Então é isso. Obrigado, boa sorte, parabéns pelo trabalho, parabéns pela Nord. Espero que todo mundo tenha gostado. Foi uma delícia a conversa. E vamos ver se quando Maravilhoso, se você quiser. E vamos ver se... Tem duas coisas que não acabam nunca, né? A obra na Nord e a pandemia. Quando ambas acabarem, vamos ver se a gente toma um café pessoalmente. Eu acho que a obra acabou, na verdade, né? Mas deve ter ainda uma ou outra coisinha, Cara, mas todo dia sei que eu lá. vejo, vocês estão em obra nesse negócio. Outro dia até escrevi pro Breia ou pra Marília, falei, cara, a Nord é a nova Sagrada Família, né? Que é um negócio que tipo, vai ficar 200 anos em obra, né? Mas tudo bem. Certo, meu Voradeiro? Certo. Um grande abraço, Teco. Prazer, cara. Tchau.